Então, irmãos, estamos tentando entender melhor esse livro, né? Nas últimas semanas a gente fundamentou a importância dele, quais são as funções dele, por que é importante a gente, como cristão, entender esse livro. E hoje a gente queria entrar um pouquinho mais no conteúdo, né? E a gente vai tentar fazer um panorama da linha do tempo da Bíblia, do que aconteceu de Gênesis a Apocalipse de uma vez só. Isso foi, quando eu ouvi isso a primeira vez, lá na casa do Júlio ainda, no nosso estudo bíblico, o David falando sobre isso, eu já tinha lido a Bíblia toda, inclusive, só que eu não lia num ano só, eu lia partes, né? Eu ia lendo partes, e tinha muito fio solto, tinha muita coisa que não se conectava, eu não entendia, eu abri os profetas, reis, aí depois eu via salmos, eu não entendia o que eram os salmos, eu sabia o conteúdo, mas não sabia qual link aquilo ali tinha. E aí quando a gente viu essa matéria a primeira vez, parece que cai as escamas dos olhos da gente. Toda a Bíblia faz muito mais sentido, tudo que você já leu até hoje, vai fazer muito mais sentido, né? E isso aqui, pessoal, é a história mais importante que existe. E a gente precisa fazer parte dessa história. Essa é a história mais importante que existe. É a história da criação do mundo, da queda e do plano de redenção de Deus para o cosmos. Então essa é a história mais importante da existência. Ao longo desse tempo, se passaram muitas histórias em várias partes do mundo, mas essa aqui é a história mais importante que existe, e a gente tem que fazer parte dela. Então nós precisamos dominar esse livro, nós precisamos entender essa história, para que a gente se contextualize nele, para que a gente se sinta parte dessa história. Se Deus fosse contar a história dele para alguém, será que ele incluiria o nosso nome nessa história? Olha, eu criei Adão, e aí depois veio um homem de Deus chamado Abraão, e aí depois eu enviei meu filho na terra, e aí depois, 2000 anos depois, veio um cara chamado Átila, e aí teve uma outra moça chamada Lídia, Nara. Ele incluiria o nosso nome na história dele? Nós fazemos parte dessa história? Se a gente não faz parte, a gente precisa fazer parte dessa história. Então nós temos que entrar na história de Deus. Ele nos convidou já. E aí agora existe o nosso engajamento. Nós precisamos fazer parte da história. Nós precisamos ajudar Deus a confundir céu e terra. Porque é isso que ele está tentando fazer. Ele está tentando subir a terra e descer o céu. E a gente faz parte dessa história. Ele conta conosco, ele podia fazer tudo sozinho, mas ele decidiu criar a gente. Então a gente precisa fazer parte dessa história. E hoje nós vamos passar essa história para que ela fique fixa na nossa cabeça, para que essa história faça parte da nossa vida. A gente precisa ter isso fresco na nossa mente. E aí, primeiro ponto, abra comigo em Atos 17. Atos 17, esse é um texto famoso, Atos 17, 10. Paulo estava numa cidade chamada Bereia, e aí logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica, foram para uma reunião. Os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então esses nossos irmãos de Bereia, eles eram considerados mais nobres que os de Tessalônica, porque eles receberam com grande alegria, com grande interesse, e eles examinavam.
Eles não eram crianças levadas por todo o vento de doutrina. Eles examinavam. Eles tinham interesse. Eles tinham interesse em descobrir se aquilo que Paulo estava falando condizia com as Escrituras. Condizia com as Escrituras. Isso tem que ser nós, pessoal. Nós temos que ser pessoas, cristãos, interessados pelas Escrituras. Nós temos que ser pessoas interessadas, sedentas por ler a Bíblia, por conhecer a história de Deus e por querer fazer parte dela. Isso tem que ser nós. Nós temos que nos espelhar nesses irmãos. O cristão que não lê e não estuda a Bíblia é igual um viajante que não entende a língua nativa e que fica à mercê do tradutor. Então, se nós não entendemos esse livro, se nós não conhecemos profundamente esse livro, nós estamos à mercê de quem está aqui na frente. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E é por isso que tem tanta bagunça no nosso meio hoje. Porque quem está aqui em cima, às vezes entende mais, e aí transpassa a coisa de uma forma para que aquele que está ali não descubra o que está aqui, para que ele consiga manipular da forma que ele quer. Mas isso é muito perigoso, nós não podemos ser isso, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter capacidade de ouvir aquilo e fazer igual os irmãos de Bereia. Olha, mas não é bem assim não. E aqui está falando o contrário do que você está falando, como é que fica isso? Então nós não podemos ser crianças levados por todo o vento de doutrina. E Jesus falou que a verdade liberta. E quando a gente descobre a verdade, que é o próprio Cristo, nós somos libertos disso. A gente não fica mais preso ao tradutor, àquele que está passando a mensagem. Nós nos tornamos autônomos, entre aspas, né? Autônomos daquele que está lá na frente, mas dependendo do Espírito Santo. Então nós precisamos conhecer a verdade. E Jesus falou em João 17:17 que a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. E Jesus falou que Ele próprio é a verdade. Então nós precisamos conhecer Jesus e precisamos conhecer a palavra dEle, para que a gente seja liberto desse cativeiro. E muitas pessoas estão presas nisso. Estão presas nesse cativeiro. E eu sublinhei ali, ler e estudar, porque são coisas diferentes, pessoal. Ler a Bíblia devocionalmente é uma coisa, estudar as Escrituras é outra. Nós precisamos não só ler devocionalmente, nós precisamos estudar as Escrituras. Ter um papelzinho para você fazer anotações, buscar outras referências, ter uma Bíblia de estudo. Nós precisamos estudar as Escrituras, isso tem que ser, a Bíblia ela tem que ser muito mais palpável para nós. São coisas diferentes, elas se complementam. A leitura devocional ela nos edifica, Deus fala conosco. Mas o estudo da Bíblia nos faz conhecer mais a verdade, mais a história de Deus, mais a história desse livro. Então nós precisamos das duas coisas, ler e estudar. Como eu já disse, o cristão que lê e estuda, ele não é levado por todo o vento de doutrina. Quem está aqui não consegue passar ele para trás de forma tão fácil. É isso que nós desejamos para todos nós. Uma comunidade de discípulos. Uma comunidade onde todos conhecem as Escrituras. Onde todos são igual os irmãos de Bereia. Pessoal, se os cristãos lessem e estudassem a Bíblia, haveria tanto engano hoje como nós temos. Não sei se vocês conhecem esse caso do pastor que engravidou uma irmã da igreja. E aí quando foram descobrir, foram fazer uma reportagem na casa dele, tem isso no YouTube. O repórter foi lá para investigar essa história. O irmão, esse pastor, disse que tinha engravidado a outra irmã porque estava na Bíblia, que ele podia adulterar. E aí o repórter pediu para ele abrir o texto, ele abriu lá em Oséias, quando Deus fala, pega a mulher adúltera, só que ele não leu o acento, adúltera, ele leu adultera. E aí, ao vivo, o repórter leu o texto e falou com ele, mas senhor, aqui é adúltera, tem um acento. E aí ele pegou a Bíblia e falou, não é que é mesmo? Como é que é importante, né, a gente ler? Ao vivo. Pessoal, isso é motivo de chacota. Isso é motivo de chacota. Isso é um mau testemunho terrível para nós.
Isso é o cúmulo. É o cúmulo. O resto da Bíblia é tão claro. Não é possível que uma pessoa, por causa de um acento, vai fazer algo tão grave, que é um adultério, que a Bíblia fala o tempo inteiro. Não é algo que é muito obscuro. Existem assuntos que são mais obscuros na Bíblia, mas esse é um assunto muito claro. Então, onde que está o problema? O problema pode estar no coração dele também, né? Ele quer fazer aquilo, ele vai arrumar alguma desculpa para fazer. Mas, em parte, também é falta de leitura, é falta de estudo. Nós não podemos deixar isso acontecer no nosso meio. Nós temos que ser pessoas que leem e estudem a Bíblia. Porque é a história de Deus, é a história mais importante que existe. É a história da nossa salvação. Nós temos que saber isso. E aí nós vamos entrar hoje no que a gente chama de metanarrativa. O que é isso? É um termo que simplifica uma história. Metanarrativa é isso. É a história simplificada da Bíblia. Existem muitas histórias, só que existe uma história que é a chave, que é o link de toda a história da Bíblia. E aí dentro dessa história existem outros adendos. Existem outras histórias paralelas, mas existe uma história que é essa que tem que estar fresca na nossa cabeça, que é uma história contínua. E ela que nós vamos tentar passar hoje, é a metanarrativa. É o resumo de toda a história da Bíblia. E aí, se a gente for reduzir a Bíblia em 3 palavras, a gente consegue reduzir ela em 3 palavras: criação, queda e redenção. Isso tem que ter, quando a gente for ler a Bíblia, quando a gente for viver, quando a gente for fazer qualquer coisa, isso tem que estar fixo na nossa cabeça. A história de Deus se resume em criação, queda e redenção. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for interpretar na nossa vida, tem que passar por isso, por esse filtro aqui, ó. Esse é o resumo da nossa história. Criação, queda e redenção. E um exemplo que eu mais gosto é sobre o trabalho. O cristão que vai trabalhar sem ter em mente essa metanarrativa aqui, ó, essas 3 palavrinhas, ele corre um risco muito grande. Por quê? Porque é muito comum no nosso meio as pessoas amaldiçoarem o trabalho. O trabalho é uma maldição. Você vê no Facebook, segunda-feira, parece um funeral. Segunda-feira é um funeral no Facebook. Sexta-feira é uma maravilha, mas segunda é um funeral. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, e muitas delas cristãs, o trabalho é uma maldição, é um fardo. Sexta-feira é uma libertação, e aí ela entra numa outra esfera da realidade. E aí sábado é uma maravilha, é o ápice da realidade. Domingo, ela tem que ir para a igreja, né? Tá bom, isso já é bom, mas aí chega do Faustão, já começa a bater aquela depressão, que no outro dia, segunda-feira, ela tem que acordar cedo, aí tem que trabalhar, né? Trabalhar é uma maldição, é um fardo. Mas por quê? Porque entendeu errado. Não analisou essa parte da vida humana através da história de Deus. O trabalho ele foi criado antes da queda. O trabalho não foi criado, o trabalho não foi uma consequência da queda. Deus ele dificulta o trabalho da terra na queda. Esse é o castigo. Mas ele foi colocado no jardim para cuidar e lavrar da terra antes da queda. E uma vez a gente falou lá na casa do Júlio, a palavra para trabalho no hebraico significa uma experiência de liberdade, de êxtase. Olha isso. Ou seja, o trabalho no Éden era algo que Adão fazia, ele lavrava a terra, ele dava nome aos animais e ele tinha uma sensação de êxtase. Ele se sentia humano quando ele trabalhava. E aí o que atrapalhou tudo foi a queda, não foi o trabalho. Então a nossa função como cristão hoje, que é regenerar todas as coisas, reconectar céu e terra, é reconstruir a nossa mentalidade sobre o trabalho, através da história de Deus, através dessa narrativa aqui, ó, criação, queda e redenção. Nós estamos vivendo aqui, ó, nós temos que redimir a nossa visão de trabalho, redimir a nossa visão do sexo, redimir a nossa visão de criação de filhos, redimir a nossa visão do cônjuge. Nós temos que redimir tudo à luz dessa história. Essa é a nossa função hoje. Então isso é muito importante. Ter essa história em mente é muito importante.
Isso interfere diretamente na nossa prática diária. Tem muito cristão amaldiçoando o trabalho, porque não entendeu que o trabalho foi feito antes da queda. Então vamos entrar na história mais importante que existe, a história de Deus. E a história de Deus, ela começa com a criação de tudo. Deus era desde o início, o verbo sempre era, sempre foi, sempre será. E aí eles planejaram criar tudo, já tomaram todas as decisões antecipadas, porque ele sabia tudo que iria acontecer, sabia que inclusive que a gente ia pecar. E aí Deus começa com a criação, Gênesis 1 e 2. Ele decide criar todas as coisas. Passa a existir todas as coisas. Céu, espaço-tempo, matéria, tudo começa a se expandir. E aí ele começa a organizar toda a criação, começa a condensar a matéria e formar planetas, começa a ajustar a vida na Terra, né? Coloca oxigênio 21%, gravidade, começa a fazer o ajuste fino para permitir que viesse a umidade, viesse vegetação, viesse água, e aí preparando todo o terreno para a criação do ser humano, dos animais, vieram todos os animais aquáticos, mamíferos, e o ápice da criação do ser humano. Tudo em Gênesis 1 e 2. Então Deus cria tudo do nada, ex nihilo, isso significa do nada. Nada existia e passou a existir. Isso é diferente de outros relatos da criação, que a matéria já existia e Deus, né, com D minúsculo, moldou a matéria. Não, Deus, ele fez tudo vir à existência através da sua palavra. E disse Deus, haja isso. E disse Deus, haja aquilo. Então Deus cria todas as coisas. E cria inclusive o ser humano. Só que esse ser humano cai. Deus dá uma orientação para ele, Deus coloca ele no jardim para cuidar e cultivar da terra e fala com ele, você pode comer de tudo, mas essa aqui você não come. E aí esse homem desobedece. Aí houve o que a gente chama de queda. Houve a queda do ser humano. O ser humano cai da posição de filho que ele tinha sido colocado. Desobedece. E essa queda gera a separação. Deus é santo, ele não pode com o pecado, ele não suporta conviver com o pecado, e aí o homem é separado de Deus na queda. Só que Deus já tinha um plano para consertar isso, porque ele já sabia que isso ia acontecer. E aí, lá em Gênesis 3,15, ele já escreve, já relata o plano de redenção. Ou seja, todas aquelas 3 palavras, em Gênesis 3,15 para frente, é tudo o plano de redenção de Deus na terra. Até aqui, muita coisa aconteceu. E aí Deus fala, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. Isso é o que eles chamam de proto-evangelho, é o início do evangelho. Então, em Gênesis 3,15, nós já temos um indício de que o Messias viria para redimir, para consertar tudo aquilo que nós fizemos de errado, toda a nossa desobediência. E aí, o que Deus tem que fazer? Ele faz o primeiro sacrifício, ele mata um cordeiro ou algum animal, reveste Adão e Eva com a pele desse animal, já apontando o que ele iria fazer mais na frente. É uma outra prefiguração do que Jesus ia fazer. Um cordeiro, um inocente morrendo para cobrir o pecado daqueles que são pecadores. E aí, esse sacrifício cria um significado. Para esse povo que estava surgindo, eles deveriam sacrificar. Eles deveriam realizar sacrifício para expiação dos pecados. E isso tem um sentido pedagógico. Isso é para que o povo, milênios depois, quando verem Jesus na cruz, entendam por que um cordeiro inocente tem que morrer para livrar o meu pecado. Isso tem uma função pedagógica de Deus. E aí vem o terceiro ponto. Esses 2 saem do jardim, têm filhos, esses filhos vão se multiplicando, vão povoando a terra, vão enchendo a terra, só que já tinha havido a queda, ou seja, a maldade já estava dentro de nós, e aí a maldade foi se manifestando.
E aí a maldade chegou num ponto terrível. Deus olhou para a terra e chegou a se arrepender de ter criado a raça humana. E aí ele olha para a terra e vê um casal, Noé, sua esposa e sua família, e aí decide preservar a raça humana através deles. Deus viu justiça na vida deles. E aí que vem o dilúvio, próximo ponto. Esse homem que se corrompeu, Deus agora decide lavar a terra do pecado e salvar uma família, salvar uma espécie de cada animal. E aí o Noé constrói a arca, vem o dilúvio, passam vários dias, a arca se atraca, eles saem, e aí eles começam a se repovoar a terra. A terra tinha sido extinta da raça humana e de animais e de tudo que não vive na água. E aí eles começam a repovoar a terra, e aí começam a surgir os povos, eles começam a migrar para outras regiões, e esses povos formam nações, e aí uma dessas nações se enche de si, eles falaram, o nosso nome será famoso na terra. E aí Deus fala assim, opa, não é assim não, meu amigo, que funciona não. Então, Deus vem e confunde as línguas desse povo. E aí que surgem as línguas, e aí esses povos vão se espalhando em outras línguas diversas ao longo da terra. E aí um pouco tempo depois, vão vindo gerações e gerações, Deus vê graça num homem, chamado Abraão. E aí Deus escolhe esse homem. Esse homem vai ser o pai do povo que eu vou descer na terra. Esse homem vai ser o pai dos judeus, e esses judeus vão ser o útero do meu filho. Por isso que Deus chama Abraão, para ele dá origem à linhagem do Messias. Deus chama Abraão, ele sai da terra dele, e aí tem toda aquela história que a gente conhece. Ele tem um filho chamado Isaac. Esse filho Isaac é o filho da promessa, porque ele foi tido já na velhice de Abraão. E Deus, para provar o coração de Abraão, pede Isaac, pede para ele sacrificar Isaac, para ver quem estava em primeiro lugar no coração dele. E aí esse Isaac, esse menininho aqui, cresceu ouvindo falar desse Deus, e aí ele tem um outro filho, chamado Jacó, que Deus encontra com esse Jacó, que significa trapaceiro, e muda o nome dele para Israel, que significa campeão com Deus. E aí Jacó tem a essência dele transformada, e Jacó tem 12 filhos. Esse Jacó tem 12 filhos, que é o que a gente conhece como 12 tribos de Israel. Então sempre que você ouvir falar 12 tribos de Israel, significa 12 filhos de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Isso são as 12 tribos de Israel, são 12 filhos: Judá, Zebulon, Naftali, Ruben, Gade, Isacar, José, Benjamim, todos são filhos de Jacó. E um desses filhos era José. Um deles era Judá, que foi a linhagem de Jesus. Jesus veio da linhagem de Judá, por isso que ele é o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5. Porque Jesus veio dessa tribo de Judá. E aí um dos filhos de Jacó se chamou José. E Jacó gostava muito dele, ele era especial, porque ele foi também o filho da promessa, ele foi tido na velhice. Foi o único filho de Raquel, José e Benjamim, né? Mas foi o primeiro, né, que abriu ela era estéril. E esse José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos dele, porque os irmãos dele não gostavam dele. Porque ele tinha sonhos em que os irmãos se prostravam perante ele e eles ficavam com inveja. E os irmãos tinham inveja de José. E aí esse José foi injustiçado, foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, mas Deus antes lá da criação já sabia de tudo isso, e isso já estava no script, né? Deus não foi pego de surpresa. E aí mais para frente vem a fome em Canaã, que era onde Jacó e o povo de Israel morava, e essa fome fez com que José, lá no Egito, virasse governador do Egito, e aí ele sobe de cargo, vira o governador do Egito,
E o faraó coloca ele como comandante de todo o Egito, e ele, com a sabedoria de Deus, que Deus estava com ele, propõe 7 anos de colheita, porque o faraó tinha tido esse sonho, que ia vir 7 anos de colheita e 7 anos de fome, e José organizou tudo, definiu como iam ser as diretrizes das colheitas, estoca comida, e a fome que estava assolando Canaã fez com que o povo, o pai dele, os irmãos dele, fossem no Egito buscar comida. E aí lá, vocês já sabem de toda a história, José, depois de um tempo, se revela a eles: olha, eu sou aquele irmão que vocês venderam como escravo. Então vai lá, chama meu pai, e aí vem o pai dele, e todos os 70 pessoas lá de Canaã vão habitar no Egito, porque Canaã estava com fome. E José tinha sido vendido como escravo, Deus coloca ele como governador, e aí o povo, o útero de Jesus, o útero de Messias, agora tinha um lugar seguro. Olha como que Deus já é soberano e comanda toda a história. Deus já arrumou um plano para preservar o útero de Jesus. E aí esse povo, que era o útero de Jesus, vai para o Egito, porque lá tinha comida, e eles passam a habitar lá. E eles começam a se desenvolver lá no Egito. Começam a crescer, ficar fortes, se multiplicar. E depois de muito tempo, surge um faraó que não conhecia José. Não conhecia a história de José. E aí esse faraó olha para esse povo e fala assim: esse povo é muito forte, que isso, nós vamos ter que subjugar esse povo. E aí esse faraó que não conhecia José, começa a oprimir o povo de Israel. Começa a oprimir. Antes eles fabricavam tijolo, aí depois ele fala: então agora vocês vão ter que catar a palha para aquecer o forno para vocês fabricarem tijolo. Começa a multiplicar o trabalho dele. E aí escraviza esse povo no Egito. Por isso que o povo de Israel vai se tornar escravo no Egito. Porque teve fome em Canaã, eles migraram para o Egito para morar com José. E depois que José morre, esse faraó escraviza eles. Aí que entra Moisés na história. Aí que entra Moisés. Deus vê a aflição desse povo. Esse povo ficou 430 anos escravos no Egito. Várias gerações. Muitos deles nasceram, muitos não, todos que foram libertos nasceram na escravidão. Então Deus levanta um homem chamado Moisés, chama ele na sarça ardente, fala com ele: Moisés, você é o escolhido para libertar o meu povo lá do Egito. Eu ouvi o clamor deles subiu até a mim, e eu vou escolher você para libertar eles. E aí tem toda aquela história que a gente já sabe. Moisés começa a relutar, mas Moisés vai, e aí Moisés, depois das 10 pragas, depois de toda aquela dureza do coração de Faraó, Deus manda 10 pragas, Faraó resiste. Na 10ª praga, Deus mata os primogênitos de todo o Egito, e aí vem a instituição da Páscoa, que eles passavam sangue nos umbrais da porta, e quem não tivesse sangue nos umbrais, o anjo da morte iria passar, e aí o povo de Israel sai naquela bagunça toda do Egito, cadáver para todo lado, rã, aquela bagunça toda, e eles saem correndo, levam as coisas deles, e vão em direção à terra prometida, que foi prometida lá para Abraão. E aí Moisés conduz esse povo, e eles chegam no Mar Vermelho. E aí quando eles chegam no Mar Vermelho, eles olham para trás, o faraó vindo com o exército, perseguindo eles, e o Mar Vermelho. E aí Deus fala com Moisés: toca o cajado e o mar vai se abrir. E aí acontece o êxodo, né? Êxodo significa saída. O povo passa pelo mar a seco. E aí quando o povo acaba de passar, Deus volta as águas nos faraós, nos carros deles, no exército, e todos morrem, e o povo continua a peregrinação deles junto à terra prometida. E aí eles param lá no Sinai, Deus dá os 10 mandamentos, depois eles vão continuar subindo para a terra prometida, e aí eles chegam lá perto da terra, mandam os espias para olhar a terra, e aí os espias voltam com um parecer, 10 parecer desfavorável, 2 com um parecer favorável: vamos entrar na terra. E aí esse povo, Deus decide punir esse povo, faz com que eles rodem 40 anos no deserto, porque toda aquela geração incrédula tinha que morrer.
E aí depois de 40 anos peregrinando no deserto, Moisés morre, Josué, que era o discípulo dele mais próximo, assume a liderança do povo de Israel. E aí vem Josué. Aí vem uma outra parte da história. Josué conduz esse povo que peregrinou desde lá do Egito, rodando 40 anos no deserto, para entrar finalmente na terra prometida, a Abraão, lá atrás. E aí Josué comanda esse povo, e tem toda aquela história. Deus fala para ele rodar os muros, tocar as trombetas lá em Jericó, e aí ele toma posse da terra, depois de muita guerra, muita batalha, e aí ele toma posse de várias terras, e aí o povo que era peregrino, que tinha um tabernáculo móvel, que era errante pelo deserto, agora se torna um povo sedentário. Eles se estabelecem numa terra. Isso... Sete o quê? Ah, isso, uma sede, isso. Agora eles vão ter uma terra, que foi prometida para Abraão. Então agora, finalmente, depois de 40 anos, esse povo se estabelece na terra. E aí vai ter toda aquela estrutura de onde o tabernáculo ia ficar, as tribos, e aí eles se estabelecem ali e inicia o período de teocracia de Israel. Ou seja, Israel agora ia ser um estado, ela ia ter leis, porque agora ia ter propriedades, iam surgir conflitos, um ia querer a terra do outro, um ia mudar a marcação da terra, e aí Deus começa a estabelecer ordem para aquilo virar uma nação, um estado. E Deus é o governador, por isso é uma teocracia, Deus governando, diferente de uma monarquia ou uma democracia. Ali é uma teocracia, Deus era o governador. E ele estabelece todos os limites sociais, os limites de culto, como que eles deveriam fazer, os rituais, as leis morais. Então esse povo se estabelece. Isso está lá em Josué. Depois que esse povo se estabelece, começam a surgir as demandas sociais. Um mata o outro, um rouba o outro, um toma a propriedade do outro. E aí, depois que Josué morre, esse homem de Deus aqui, o povo volta a pecar, como sempre fez e como sempre a gente vai fazer. Josué, que era o líder, um bom líder, morre, o povo começa a pecar, e aí quando o povo pecava, Deus permitia que os inimigos invadissem a terra. E aí eles eram subjugados. E aí quando eles se arrependiam, Deus levantava um juiz. Aí vem os juízes. O povo peca, Deus deixa eles sofrerem um pouco para eles se arrependerem. Quando eles se arrependem, Deus levanta um juiz para libertar aquele povo da opressão dos inimigos e para julgar, e para ser o juiz daquele povo. E Deus levantou vários juízes, isso permaneceu por muito tempo. Gideão, Jefté, Débora, Sansão, todos foram juízes em Israel, nesse período. Então aí vem o período dos juízes. Ali ó, Sansão, né? Quando ele morre, mata todos os filisteus. E aí, esse período permaneceu por vários anos. Cada vez vinha um juiz, cada vez vinha uma pessoa para libertar o povo da opressão e julgar aquela nação, dominar. E aí o povo se cansa, chega uma hora que o povo se cansa e fala assim com Samuel: Samuel, a gente quer um rei, a gente não aguenta mais, a gente quer um rei, todas as nações têm um rei, nos dá um rei. E aí vem o período do Reino Unido. O que é o Reino Unido? O povo, as 12 tribos ainda viviam unidas, só que agora elas iam ser dominadas não por um juiz, mas por um rei, queria dominar todo o território de Israel. E aí inicia-se o período do Reino Unido. É a monarquia, não é mais um período de teocracia, agora é um período de monarquia, existe um rei, um monarca. E esse período durou 120 anos. Saul foi o primeiro rei, 40 anos que ele reinou, depois veio Davi, 40 anos de reinado, e depois o filho de Davi, Salomão, 40 anos de reinado. Então o povo de Israel teve um rei durante 120 anos. Reino Unido. Esse foi o período do Reino Unido. E aí Salomão tinha um filho chamado Roboão. Roboão assume o trono quando Salomão morre.
E aí Salomão estava oprimindo bem o povo para construir o templo. E aí o povo virou para Roboão e falou assim: Roboão, você vai aliviar fardo para a gente? E Roboão fala aquele ditado, né? Meu dedo mindinho é mais grosso que a coxa do meu pai. Mais firme. Senão eles não vão respeitar. Se eu não oprimir... Por quê? Porque ele ouviu o conselho daqueles jovens. Ele não ouviu o conselho dos sábios. Os sábios falaram: olha, alivia o fardo deles. E os jovens falaram: não, senhor, você vai perder prestígio, né? Você tem que ser da turma. Oprime mesmo, esse povo aí tem que sofrer. E aí, depois que Roboão decide continuar a opressão e ainda aumentar a opressão ao povo, surge uma rebelião. De 12 tribos, 10 tribos se rebelam e seguem um outro homem chamado Jeroboão, que Salomão já tinha uns atritos com ele. Salomão já não se dava bem com Jeroboão, já queria ter até matado ele. Jeroboão fugiu, e aí quando o filho de Salomão, Roboão, quer oprimir mais o povo, 10 tribos se unem e seguem Jeroboão, e vão para o reino do norte. E 2 tribos, Judá e Benjamim, seguem Roboão, dão apoio a ele. E aí inicia uma nova fase do povo de Deus, que é a fase do reino dividido. O reino agora não está unido como era antes. O reino agora se divide. 10 tribos vão para o reino do norte, que a capital é Israel. E aí o primeiro rei era Jeroboão, que era esse outro homem. Roboão, que era o filho de Salomão, da linhagem real, vai para o reino do sul, a capital é Judá, se chama Judá, aqui se chama Israel e aqui se chama Judá. O reino do norte se chama Israel e a capital é Samaria, e o reino do sul se chama Judá, com a capital Jerusalém. JJ, Judá, Jerusalém. É mais fácil de gravar. Reino do norte, Reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, JJ, Judá, Jerusalém. Isso inicia o reino dividido. Ou seja, existia um rei do reino do norte e um rei no reino do sul. Agora eram 2 reis. Não era o Reino Unido, um rei para todos. Eram 2 reis. E aí, no reino do norte, todos os reis fizeram o que era mal perante o Senhor, né? Os livros de 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, o tempo inteiro a gente vê isso. Surgiu um rei, ele fez o que era mal perante o Senhor, ele sacrificava os ídolos, ele fez isso, fez aquilo. No reino do sul foi um pouco melhor, alguns reis eram bons. E aí começa uma outra fase do reino de Israel, que são os profetas. O primeiro profeta, que foi Samuel, que ungiu Saul. Os profetas surgem como boca de Deus. O reino do norte começa a fazer coisa errada, Deus levanta um profeta e o profeta começa a alertar o povo: olha, vocês estão em pecado, vocês estão entrando na idolatria, vocês estão queimando aos deuses errados, vocês estão fazendo coisa errada, vai vir juízo sobre vocês. Se vocês não se arrependerem, vai vir juízo. E o povo do reino do sul, a mesma coisa. Quando o povo pecava, Deus levantava um profeta lá no reino do sul e alertava o povo: olha, vocês estão errando, o reino do norte está fazendo isso. Eu fiquei sabendo disso, que no reino do norte está acontecendo isso. Eles estão adorando os Balaíns, eles estão queimando os filhos deles a Moloque, e vocês estão indo por meio do caminho. Vocês estão errados, não faz isso não. Vai vir juízo sobre vocês, arrependam. Essa era a função dos profetas, alertar o povo do pecado deles. E de toda a mensagem dos profetas, quando a gente fala de profecia, a gente já imagina coisas futuras. Mas a maior parte do discurso dos profetas, 80% era algo para o presente. Vocês estão fazendo isso errado agora. 20% do conteúdo dos profetas era algo relacionado ao futuro. Então, a função do profeta tinha mais a ver com o que estava acontecendo naquele momento do que com coisas futuras. Deus estava alertando o povo naquela hora: gente, vocês estão errados. Lembra do pacto que eu fiz com vocês? Eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Eu fiz um pacto com vocês no Sinai, eu dei a lei para vocês. Mas vocês estão quebrando essa lei. Então se arrependam. Essa era a função dos profetas. Só que o povo não, como sempre a gente faz, nem sempre a gente consegue. E o povo
cair em pecado novamente. E aí vieram os períodos de juízo. Deus alertou por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E aí veio o juízo, finalmente, que Deus tinha alertado para eles. O primeiro juízo, a Assíria, que é esse império aqui, ó, invade o reino do norte. A Síria invade o reino do norte, no ano 722, antes de Cristo. Então tiveram vários reis lá, mais de 20 reis. O último rei foi levado para o exílio. A Síria invade o reino do norte. E aí no reino do sul continua a mesma coisa. Alguns profetas migram para o reino do sul e falam, olha, eu vi lá no reino do norte, Deus mandou juízo para eles. Eles não obedeceram, eles não ouviram a mensagem que a gente está falando, Deus mandou juízo. Então arrependam vocês também, porque Deus vai mandar juízo para vocês se vocês não se arrependerem. E o povo não se arrependeu. Aí veio o segundo exílio, Babilônia, 587 a.C. Babilônia invade o reino do sul. Leva todos os melhores da terra, leva para a Babilônia, e um deles era Daniel. Então quando a gente lê Daniel, Daniel viveu nesse período. Daniel estava na Babilônia. Por isso que teve aquela imagem do rei Nabucodonosor, que ele não se prostrou. Então Daniel viveu nesse período aqui, ó. Agora a Bíblia começa a fazer mais sentido. Então o reino do sul foi invadido, a Babilônia invadiu o reino do sul. Agora os dois reinos, reino do norte e reino do sul, estavam sob o jugo de outras nações. E aí pouco tempo depois, os persas dominam a Babilônia, invadem o reino do sul, dominam a Babilônia, e aí vem o terceiro exílio, que é no período dos persas. Aí que vem a história de Ester. Ester se tornou rainha da Pérsia. E os persas, eles tinham uma forma diferente de lidar com as invasões. Eles davam liberdade para o povo. Então, o rei Ciro, que fez aquele decreto que está lá em Ester, ele permitiu que o povo voltasse para a terra para que eles reconstruíssem tudo que a Babilônia tinha destruído. Olha o que a Babilônia fez com Jerusalém. Destruiu o templo de Salomão todo, que tinha demorado anos e anos para construir. A Babilônia invadiu, destruiu tudo. Jogou tudo no chão. E aí os persas, como dominaram a Babilônia, permitiram o povo judeu a ter a religião deles, a voltar para a terra deles para reconstruir Jerusalém. E aí vem a outra parte da história, que é a reconstrução. Depois do exílio, esse povo tem a permissão do rei para voltar para Jerusalém e reconstruir tudo. Aí está lá em Esdras e Neemias. Aí tem a reconstrução dos muros, eles reconstroem o muro da cidade. Neemias ajuda a reconstruir o templo. E aí esse povo que estava cativo, que antes eles tinham um templo, antes eles tinham uma cidade. Então era tudo fácil, era igual a gente aqui, ó, a gente tem uma ordem de culto, a gente tem um dia semanal para se reunir, a gente tem uma ordem do culto, tem momento de louvor, tem momento de palavra. Só que se a gente for invadido aqui, e cada um for para um lugar, se torna uma bagunça. Então esse povo, quando foi exilado, eles perderam essa raiz de culto, eles perderam o templo. E aí agora o povo começa a reconstruir a religiosidade do povo de Israel. Aí eles reconstroem o muro, reconstroem a cidade, reconstroem o templo. E aí Esdras começa a reconstruir a devoção do povo, o povo que às vezes, por ficar fora de Jerusalém, ou por ter contato com outras culturas, talvez perdeu muito da essência do povo, da essência de Deus, e Esdras começa a retomar o caminho. Gente, a lei é essa, vamos voltar ao caminho, vamos voltar ao sacrifício, vamos voltar ao culto, ofertas. E aí o povo começa a se reconstruir. A história do povo de Deus começa a se reconstruir. E aí, depois de muito tempo, o último profeta desse período aqui é Malaquias. Malaquias foi o último profeta. E aí, depois que Malaquias encerra o ministério dele, inicia-se o período interbíblico. Ou seja,
Próximo, aqui ó, Malaquias profetizou em 430, terminou o ministério dele. De 430 até a vinda de Jesus, Deus ficou em silêncio para o povo de Israel. Foi o último profeta, Malaquias. Mas não quer dizer que algumas coisas não aconteceram. O período interbíblico, o que aconteceu? Os persas continuaram até 330 a.C., dominando o povo. E aí, depois disso, Alexandre o Grande, que é o grego, domina os persas. E aí que entra a história grega na história da Bíblia. Alexandre o Grande começa a querer dominar as províncias e colocar a fala grega como fala oficial. Aí que entra o grego na história. E aí, o substituto de Alexandre o Grande, Ptolomeu II, ele que pede a tradução do Antigo Testamento para o grego. E aí que vem a tradução da Septuaginta grega, que era a Bíblia dos cristãos primitivos. É a tradução do Antigo Testamento em grego. E aí surgem os fariseus, os saduceus, surgem as sinagogas nessa época do período interbíblico. Porque com a dispersão, muitos judeus foram morar longe. Então eles não tinham o templo de Jerusalém, eles tinham que se reunir em lugares menores. Aí que surgem as sinagogas. E aí nas sinagogas surgem os fariseus, os saduceus, surgem as seitas. Esses aqui interpretam de uma maneira, esses interpretam de outra. Então tudo isso surgiu nesse período interbíblico. E aí os gregos, Alexandre o Grande dominou até 167, e aí vem os macabeus. Os gregos estavam oprimindo também os judeus, pedindo muito imposto, inclusive querendo acabar com os manuscritos bíblicos. E aí, esses macabeus, que um dos filhos, Macabeu é o período, né? Mas Judas era um cara que tinha um filho chamado Macabeu, e aí por isso que deu esse nome, os macabeus. E aí esse grupo de judeus se rebela contra os gregos, e aí há uma guerra. E aí eles vencem, e aí eles passam a dominar a Palestina. Aí vem um período dos macabeus, esses judeus aqui que passaram a dominar. E uma curiosidade, a Bíblia católica tem um livro que chama Macabeus, e esse livro relata essa história aqui, ó, dessa guerra. É um livro apócrifo, porque os cristãos primitivos não consideravam ele como doutrina, mas ele é um livro histórico. Ele é muito bom para ser lido, para a gente entender esse período interbíblico. E aí os macabeus dominam até o ano 63, que vem os romanos. Aí que entra o romano na história. Os romanos dominam os macabeus, e aí vem o que a gente chama de Pax Romana, a paz romana. Os romanos estabelecem uma certa paz na Palestina, e isso é uma preparação para a vida de Jesus e dos apóstolos. É uma pseudo-paz, né? Mas essa pseudo-paz permitiu com que Jesus e os apóstolos fizessem o trabalho deles. E aí que entra Jesus na história. Depois do período dos romanos, por isso que Jesus já nasce num contexto romano, porque os romanos dominaram os macabeus lá atrás. E aí a história vai fazendo sentido. E aí Jesus vem num contexto romano. Por isso que tem todos aqueles... Jesus nasceu no reinado de Tibério César, e aí vem João Batista e quebra o silêncio. Malaquias foi o último profeta, João Batista vem e quebra o silêncio. Ele é a voz que clama no deserto. Então, desde Abraão, desde Gênesis 3,15, desde o proto-evangelho, aquela promessa começa a se cumprir agora na história. Então aquele proto-evangelho que o Gênesis já relatou lá, que ele ferirá a cabeça da serpente, começa a se cumprir agora. João Batista rompe o silêncio. E aí João Batista começa a anunciar a vinda do Messias, que foi prometido por todos esses profetas. Todos esses profetas escreveram sobre esse Messias, às vezes sem entender muito bem, mas eles escreveram. E aí João Batista começa a pregar: vai vir aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E aí vem Jesus, o Messias. Aquele plano de redenção agora se cumpre. Jesus vem à terra para cumprir tudo aquilo que nós vimos até agora.
o homem cai, se separa de Deus, Deus estabelece o sacrifício para que esse povo sacrificasse animais inocentes durante milênios e milênios para a purificação de pecados, para quando esse mesmo povo olhasse para a cruz e entendesse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque ele foi o cordeiro que tirou o pecado de todo mundo, ele foi o sacrifício final. O livro de Hebreus fala muito disso. Jesus é o sacrifício final. Não precisa mais de sacrifício depois de Jesus. E aí Jesus vem, prega as boas novas do Evangelho, faz 12 discípulos, morre, ressuscita, envia esses 12 discípulos para pregar as boas novas. E aí vem a nova fase da história, que é a fase da divulgação do Evangelho, divulgação oral, pregação, livro de Atos. Esses discípulos que tiveram contato com Jesus encarnam essa mensagem. Antes eram homens medrosos, com medo, fracos, e aí eles encarnam essa mensagem de tal maneira que eles começam a pregar para o povo de Jerusalém. E aí Pedro é o apóstolo dos judeus, depois Deus chama Paulo para ser o apóstolo dos gentios, e eles começam a pregar o Evangelho de forma oral. E aí, Paulo começa a implementar várias igrejas em vários lugares separados, e aí surge a necessidade de uma comunicação com essas igrejas. Aí vem a nova fase da história, que é a comunicação entre elas, que são as cartas. Depois do livro de Atos, praticamente todo o Novo Testamento são cartas, ou seja, é a fase onde os discípulos comunicavam com as comunidades, por cartas. Olha, vocês estão fazendo isso de errado, Jesus pregou isso, tem gente infiltrando entre vocês. E aí a gente vai para, depois de muito acontecimento, lá próximo ao ano 100, depois de Cristo, João recebe a revelação, que é a consumação, que é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Existe no início o alerta àquelas 7 igrejas, né? Existia uma profecia para aquela época, mas também existia aquele outro lado da profecia, que é o que iria acontecer depois, no reino vindouro, na consumação de todas as coisas. Pessoal, tudo isso é a história de Deus. Deus cria, escolhe um povo, esse povo vira escravo, Deus liberta esse povo, estabelece eles numa terra, vem os juízes, esse povo pede um rei, vem o reino unido, depois o povo se divide, vem o reino dividido, vem os profetas alertando, vocês estão em pecado, vem o juízo, depois vem a reconstrução, depois vem um período interbíblico, Deus preparando a história para vir um Messias, vem João Batista, rompe o silêncio, vem Jesus, o ápice da revelação de Deus, cumpre toda a história, forma 12 discípulos que encarnam a mensagem, pregam para todo mundo, se comunicam, e isso chega até nós. Essa história chegou até nós. Hoje nós estamos aqui falando no nome de Jesus, porque milhares de pessoas deram a vida para construir essa história. Milhares de pessoas deram a vida, literalmente sangue, rolou muito sangue na história, para essa história ser construída. E a gente tem que se sentir responsável por isso. A gente vai continuar essa história ou não? A gente vai encarnar essa história? A gente vai entregar nossa vida para dar continuidade a essa história ou não? Essa é a nossa história. E tudo que toda vez que você abrir a Bíblia e você olhar Salmos, você vai lembrar, era Davi, Reino Unido. Davi passou por muitas tribulações. Então isso aqui são aflições de Davi, são orações dele. E aí quando você abre outro texto, segundo a Crônicas, então aqui é o período dos reis, onde tinha um Reino Unido, reino dividido. E aí depois você vai abrir a Bíblia e vai ver Jonas. Jonas foi um profeta que foi pregar para Nínive, no período dos reis.
E aí tudo que você abrir na Bíblia, Jeremias foi um profeta que alertou o povo do pecado deles. Toda a Bíblia agora vai fazer sentido para você. Cânticos, foi Salomão. Toda a Bíblia agora vai fazer sentido. Provérbios, Salomão. Por quê? Porque a história do povo de Deus está fresca na nossa memória. E a gente tem uma decisão a fazer. Nós vamos continuar essa história com a nossa vida? A nossa vida vai fazer parte dessa história? Nós vamos ser protagonistas dessa história? No reino vindouro, nosso nome vai estar fazendo parte dessa história? Ou não vai? Então esse é o grande, além dessa parte pedagógica, da gente entender a história, eu queria deixar esse convite para nós. Se a nossa vida vai fazer parte dessa história ou não? Nós vamos fazer parte dessa história ou não? Nós vamos entregar nossa vida de verdade para viver o evangelho de verdade ou não? Ou nós vamos ser um coadjuvante? A gente vai na igreja domingo, levanta a mão, segunda-feira tudo volta ao normal. Mas a gente precisa lembrar das palavras de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O buraco é muito mais embaixo, a porta é estreita. Muitos que fizeram inclusive sinais e prodígios não entrarão no reino de Deus. Muito homem de Deus aos nossos olhos, que fazem milagres e prodígios, Jesus vai falar para eles: eu não conheço vocês, afasta de mim vocês que praticam o mal. Então eu queria que nós orássemos. Abaixe sua cabeça. Paizinho, onde situa a nossa história, Pai? Na sua história. Pai, tudo que nós temos vivido até hoje, isso é pedra preciosa ou isso é palha? O Senhor não tem nada a ver com a nossa história. Por favor, Jesus, nos ajuda a fazer com que a nossa história seja a sua história. Nos ajuda, Pai, a fazer com que o céu seja confundido com a terra e a terra seja confundido com o céu, através da nossa vida, através da nossa ética no trabalho, através da nossa ética com o nosso cônjuge, com o nosso namorado, através da nossa criação de filhos, através da nossa administração, através de tudo que a gente faz, Pai. Nos ajuda, Jesus, a fazer com que isso resplandeça o teu reino aqui na terra, porque o Senhor está trabalhando até hoje, e Jesus também trabalha, e nós queremos trabalhar também, Jesus. Nós queremos ser seu cooperador, Pai, aqui na terra. Nós queremos construir uma história. Nós não queremos falar alguma coisa, nós queremos viver uma coisa. Nós queremos viver alguma coisa, Pai. E isso demanda esforço, isso demanda entrega, negação, perder. Isso precisamos perder, Pai. Porque o Senhor disse que quem ganha, perde, mas quem perde, ganha. Então nós queremos perder, Jesus. Queremos perder as nossas vontades, queremos perder a nossa vida, para que o Senhor construa uma história em nós, através de nós, por meio da nossa vida, não pelo que a gente fala, mas por meio da nossa vida. Queremos ser a sua história encarnada na terra, Pai. Então ajude a mim, ajude os meus irmãos aqui, ajude a todos que não puderam vir hoje, ajude toda a igreja espalhada na face da terra, Jesus, a escrever uma história com a vida, com sangue, com atitudes, com negações, com decisões. Ajude, Jesus, o seu povo a construir uma história e não a falar uma história. Ajude o seu povo a construir uma história de verdade, Pai. E um dia a gente vai olhar para trás e vai se sentir parte dessa história. E vai se sentir co-participante, co-criador com o Senhor. Nós vamos nos regozijar
de olhar para as nossas atitudes, de ver com que todo aquele sacrifício leve e momentâneo, aquelas tribulações pequenas que nós passamos na terra, produziu para nós uma glória imensa, imensurável. Então nos ajude a construir uma história, Pai, com a nossa vida, para que o Teu nome seja glorificado. Esse é o único propósito, o Teu nome ser glorificado. Então nos ajude-nos a ser uma comunidade que constrói uma história com a vida e não fala da boca para fora. Esse é o nosso maior pedido hoje, Pai. E nós te agradecemos pela Tua graça derramada, a Tua palavra, tudo que o Senhor tem feito em nós hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos.